E aí, galera, beleza? Vamos lá? Muito boa noite. Mais um encontro nosso, mais uma live, Estude com o Autor. E hoje vamos trabalhar com o capítulo de ação civil ex delito. Vamos trabalhar na sequência com o capítulo de jurisdição e depois com o primeiro capítulo do tema competência. É importante destacar que eu fiz questão de setorizar a obra em inúmeros capítulos. Então, o curso de processo penal, quando a gente colocou a expressão novo aqui, não foi à toa, não. É exatamente porque essa organização dos capítulos vai nos ajudar muito dentro de uma leitura mais precisa, exatamente para você não ficar destruído dentro da organização dos seus estudos. Beleza? Então, um monte de gente aqui chegando, já vou já desabilitar, inclusive um grande amigo, um primo meu, Alan Burgos, um abração para você, meu irmão querido, e vamos tentar hoje organizar a matéria. Começamos a chegar no momento do estudo onde a parte burocrática começa a ser inserida aos tópicos de maior prazer, porque estudar a base principiológica, estudar inquérito policial, ação penal, ora, são tópicos que todos adoram e quem vai competir com você por uma vaga certamente vai entrar muito bem. Mas quando você fala em ação civil ex delito, já é um tema mais voltado à marginalidade da preparação. E eu gosto muito dele, vou fazer aqui uma confidência, porque eu comecei a dar aula especificamente nas turmas mais complexas para a magistratura, para o MP, falando de ação civil ex delito. Então, já é um tema que particularmente ganha aí uma lógica de trauma. Eu vou só desabilitar aqui os nossos comentários. Boa noite, então, a todos vocês, sejam muito bem-vindos, para que a gente possa fluir na aula. Mas eu vou começar a aula respondendo as perguntas da aula anterior e que eu colacionei, inclusive perguntas de natureza terminológica, e que eu gostaria muito que você tivesse toda a atenção nesse iniciozinho. Primeira pergunta que me fizeram: Nestor, o que é uma ação penal por extensão? A ação penal por extensão, ela é voltada à seguinte percepção. Vê se faz sentido. O artigo 101 do Código Penal, não é do Código de Processo, Código Penal, nos diz o seguinte: quando o crime é complexo, e o que é um crime complexo? É o crime que resulta do somatório de duas infrações autônomas. Se o crime é complexo, quando um dos delitos autônomos, que é unido para formar do somatório o delito complexo, se um desses crimes é de ação pública, o crime complexo, por extensão, também o será. Então a ideia da ação penal por extensão é um jogo terminológico. Ora, como tantos outros criados pela doutrina. Eu também tenho uma certa culpa nisso, né? Então assumo a minha parcela de culpa. Mas quando se fala em ação penal por extensão, pense assim: se você tem um crime complexo, que é o somatório de dois delitos autônomos, se um deles é de ação pública, o crime complexo, por extensão, também o será. Então a ideia da ação penal por extensão, então respondo a primeira pergunta que me foi formulada, ela está na base do artigo 101 do Código Penal, que trabalha com a ação penal cabível para os crimes complexos. Beleza? Então eis aí a primeira resposta. A segunda, me pediram para esclarecer, isso foi tema de questão do Ministério Público, o que é criptoimputação. Já ouviu falar disso? Criptoimputação. Se eu perguntasse isso numa prova oral do concurso que você vai fazer, ou colocasse isso numa assertiva de uma questão objetiva, daria para sair do outro lado? Ora, a criptoimputação acontece, só preste atenção, quando a inicial acusatória ela é defeituosa. Defeituosa porque tem uma narrativa fática incompreensível. Então a ideia é que o réu se defende dos fatos. Se os fatos estão mal narrados, são incompreensíveis, eu tenho a petição
com a mácula da inépcia. A inépcia é revelada, segundo o Supremo, por um defeito formal grave na inicial acusatória. Um defeito formal grave que normalmente compromete a narrativa dos fatos. Se os fatos são mal narrados, ininteligíveis, contraditórios, obscuros, nós temos notícia de inicial acusatória redigida em francês. Ora, o que é isso? Uma criptoimputação. Vale dizer, eu não compreendo. Eu não consigo me defender. Essa petição é inepta e ela deveria ser rejeitada no magistério do professor Escarance Fernandes. Então, eis a lógica de uma terminologia que também é abordada em concurso. Eu trabalho isso no capítulo de ação penal, foi a live da segunda, exatamente para lhe avaliar pelos livros que você leu. Beleza. E uma última provocação. Me perguntaram também, e aí a última pergunta a ser respondida nesse iniciozinho do encontro de quarta, o que é uma ação penal de ofício. Ora, a ação penal de ofício, ela deve ser vista como um gênero. Por quê? Ora, seria aquela deflagrada sem provocação da parte. Aí você diria, mas Nestor, o tema da nossa aula de hoje, um dos temas é jurisdição. E a jurisdição é inerte. Como é que vai ter ação de ofício? Ora, a ação de ofício era materializada, vou colocar o verbo no passado, por um instituto vetusto, malfadado, do artigo 26 do CPP, que era chamado de processo judicialiforme. O que isso significava? O juiz deflagrava a ação penal sem provocação do MP. É isso mesmo, doutor, que eu estou dizendo. Não há nenhum equívoco aqui. O juiz acusava e ele mesmo julgava, de acordo com o artigo 26 do Código de Processo Penal. Esse artigo, ele é originário lá do nascimento do Código, na década de 40. E ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então é o exemplo de ação penal de ofício que foi sepultada pela Constituição Federal. O chamado processo judicialiforme do artigo 26 do Código de Processo Penal. Mas tem um outro exemplo, e aí eu vou lhe desafiar nessa quarta-feira. Um exemplo de ação penal de ofício que tem respaldo constitucional. Qual seria o único? Que inclusive foi até muito criticado nas polêmicas até envolvendo o Supremo. Vê se você concorda. Os juízes e tribunais, ao terem conhecimento de que alguém tem a sua liberdade de locomoção cerceada ou em risco de cerceamento de maneira inadequada, eles podem conceder de ofício o quê? Habeas corpus. E o que é o habeas corpus? É uma ação autônoma de impugnação de viés popular e de natureza penal. Então o habeas corpus é o exemplo recepcionado pela Constituição Federal de ação penal de ofício. Porque os juízes e tribunais podem conceder de ofício habeas corpus. E a época das polêmicas envolvendo o Supremo, muitas delas ocorreram quando Gilmar Ferreira Mendes concedeu de ofício habeas corpus. Então temos aí a previsão no artigo 654 do Código de Processo Penal. Beleza? Tudo bem. Respondidas as perguntas, agora eu começo o tema especificamente da nossa live de hoje. Lá no nosso curso de processo penal, mais precisamente no capítulo 7. Começo falando de ação civil ex delito. E eu já gostaria, lá na página 337, onde eu aponto o capítulo 7, que você indicasse os artigos de leitura obrigatória, porque esse tema ele é regulado nos artigos 63 a 68 do CPP. Eu entendo que essa live de estudo com o autor é também comportamental. É compartilhar com você as nossas experiências até no momento que eu estava no seu lugar estudando. Eu continuo estudando todo dia, óbvio, mas quando eu tinha um estudo direcionado a realizar uma prova, que era a prova de concurso. Então, no início de cada capítulo, eu indicava os artigos correlacionados e as eventuais súmulas, porque isso também integrava o meu fichamento. Isso é essencial. Ora, eu lhe convido hoje, de maneira obrigatória, até depois da live, a ler os artigos 63 a 68 do Código de Processo Penal, porque eles retratam
a ação civil ex delito. Então eu vou falar de dinheiro hoje especificamente, pretensão indenizatória, e você precisa estar integralmente dedicado à aula. Por quê? Uma conduta humana, ela pode ter reflexos em todos os ramos do direito. É o que o professor Araquém de Assis chamava, e aí eu quero muito que você marque essa expressão, de múltipla incidência do direito. Isso aqui é tema, inclusive, de prova oral de concurso. Fale sobre a múltipla incidência do direito. O que é que isso significa? Um mesmo comportamento humano pode ter reflexos no direito penal, no direito civil, no direito administrativo, no direito tributário. Pensa comigo. Durante a pandemia, o sujeito enche a cara, sai de carro, invade um sinal vermelho e atropela um pedestre. Esta conduta única tem reflexos no direito penal, lesão corporal na direção de veículo automotor, tem reflexos administrativos, porque ele vai ser multado por ter invadido o sinal e por dirigir embriagado, tem reflexos na esfera do direito administrativo também, em razão de uma possível cassação da habilitação, e tem reflexos cíveis, porque ele está obrigado a indenizar. Então esta múltipla incidência é que faz nascer no Código de Processo Penal a ação civil ex delito. Vale dizer, uma ação civil decorrente dos danos causados por uma conduta criminosa. Dentro dessa realidade, se a múltipla incidência do direito é o tópico desse início da nossa live, a parte das mais importantes desse nosso capítulo 7 de ação civil ex delito é a página 338. Por quê? Eu fiz aqui o que eu gostaria que sempre tivessem feito para mim. Eu indiquei todos os artigos, não só do Código de Processo Penal, mas principalmente do Código Civil e do Código de Processo Civil, que justificam a ação civil ex delito. Até porque, se eu sou vítima de um crime, eu tenho duas alternativas que eu quero deixar bem vincadas aqui hoje. Eu posso aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória e pegar a sentença condenatória penal e executá-la, porque a sentença condenatória penal é um título executivo, mas que será executado na esfera civil. Essa é uma alternativa. E a outra alternativa, se eu não quero, na condição de vítima, aguardar o trânsito em julgado de uma sentença penal, muitas vezes tardia, com processos eventualmente morosos, o que eu posso fazer? Ajuizar concomitantemente uma ação civil de conhecimento, onde eu terei que demonstrar no curso da ação civil o dano que me foi causado. O juiz cível vai proferir, de acordo com a minha pretensão, uma sentença reconhecendo a minha pretensão indenizatória, e eu vou executar essa sentença no cível. Então eu tenho duas formas lato sensu de ação civil ex delito. Quais? Ora, uma ação que nada mais é do que executar a sentença condenatória que transitou em julgado, e a outra que nada mais é do que ajuizar no cível uma ação de conhecimento, que vem com os contornos no Código Civil, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, nos artigos 63 a 68. Então, na página 338, eu transcrevo os dispositivos importantes. E, doutor, isso é vital, porque é o que dá mais trabalho para você. Você está com o Vademecum aberto, olhando o Código de Processo Penal, depois tem que olhar o Código Penal, depois tem que olhar o Código Civil e o Código de Processo Civil, para estudar um assunto só. E o que o examinador faz, porque virou moda? Trabalhar com questões multidisciplinares. Então, dentro da prova, da magistratura, do Ministério Público, de delegado, em processo penal, você vê parte do direito civil e parte do processo civil.
o que já é por si só um desafio manifesto. Então vem lá o artigo 186 do Código Civil que eu destaco, quando aponta assim: aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, pratica ato ilícito. Ora, é ilícito, porque todo ilícito penal, anota isso, é também ilícito civil. Mas nem todo ilícito civil é ilícito penal. Porque eu posso ter um ilícito civil, mas aquela conduta não está tipificada no Código Penal como crime. Mas aquele que praticou um ilícito penal incorre em ilícito civil. E aí, como decorrência direta da sentença penal condenatória, olha aqueles que prestam concurso inclusive para a magistratura, o artigo 91, inciso 1 do Código Penal, que eu também aponto aqui, assevera que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar. Sensacional! O artigo 91, inciso 1 do Código Penal, é a fonte no direito material que vai alicerçar o instrumento, a minha ação civil ex delito, o meu intuito da minha pretensão indenizatória. Às vezes me perguntam assim no dia a dia: Nestor, o que é que a vítima quer? Aí muitos respondem: ela quer justiça. Eu concordo. A vítima quer justiça, mas ela quer também a reparação dos danos. Ora, o Titãs diz: a gente não quer só comida. A gente quer comida, quer diversão e quer arte. Eu quero ser indenizado. O aspecto da justiça é importante, mas a minha pretensão indenizatória, ela não pode ser negligenciada. E já passamos da hora de dizermos que falar de indenização é pecado porque dinheiro é sujo. Que história é essa? Eu fui violentado. Eu tenho direito à justiça e eu tenho direito à minha indenização. É o que eu tenho na ação civil ex delito. Uma ação de conhecimento nocível ou uma pretensão executória com a sentença condenatória que transitou em julgado. E, tecnicamente, eu ainda destaco na página 339, aí eu coloco só a cereja do bolo da lei. Aqui, ó, um dos dispositivos, para mim, mais interessantes, que é o artigo 387, inciso 4. Me pediram agora para dar uma aula numa pós de direito médico, uma aula online numa pós de direito médico, médicos, e eu vou falar especificamente desse artigo 387, inciso 4, para dizer o seguinte: quando o juiz criminal profere uma sentença condenatória, ele está autorizado na sentença condenatória a fixar o mínimo de indenização cabível pelos danos causados pelo crime. Por que o mínimo? Porque o céu é o limite. Se eu entender que eu tenho direito a um valor além daquele que o juiz criminal fixou, ora, nocível, eu vou formular a minha pretensão complementar. Mas e o valor fixado na sentença condenatória? Ora, eu vou pegar a sentença condenatória com trânsito em julgado e vou executar. E vou executar porque eu quero o meu quinhão de indenização. Então, o 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, ele estabelece para o juiz o dever de fixar o que, Nestor? O mínimo de indenização diante da sentença condenatória. Claro, na minha ótica, desde que exista pedido nesse sentido, para que o juiz não atue de ofício, ora, para que o juiz não se consagre como um protagonista irresponsável. Agora, eu avanço porque no tratamento da ação civil ex delito, pode anotar isso, o tópico que eu vou eleger arbitrariamente como mais importante. Na verdade, dois tópicos que eu vou reputar como essenciais. O primeiro tópico que eu vou reputar como vital na nossa pretensão. Doutor, quando uma ação civil ex delito é proposta, é possível que ela seja suspensa, aguardando-se o desfecho da demanda penal. Então nós temos um sistema de prejudicialidade para evitar, eventualmente, que decisões contraditórias aconteçam. Já pensou? O juiz do cível reconhece a indenização e depois o réu é absolvido na esfera penal porque o fato inexistiu? Seria um trauma para o Poder Judiciário.
Então a ação civil, ela pode ser suspensa, a ação civil ex delito, aguardando-se o desfecho da ação penal. E aí eu trabalho na página 345 com o regime legal da suspensão. Como assim, Nestor? Seja mais claro, você. A pergunta seria, e essa suspensão é obrigatória ou é facultativa? Ora, existem duas correntes no Brasil, e eu aponto as duas correntes. Torinho Filho, já na página 346, Torinho Filho me parece ser o autor mais citado no direito processual penal no Brasil. O Torinho é da velha guarda, uma pessoa respeitadíssima, um manual consolidadíssimo, e Torinho Filho diz, a suspensão é obrigatória. Suspenda-se o cível, aguardando a resolução da demanda na órbita penal. Só que eu estou com entendimento preponderante, inclusive com precedentes do STJ, veja se jurisprudência lhe interessa, entendendo que a suspensão da ação civil é facultativa. O juiz pode ou não suspender para aguardar a demanda penal chegar ao seu fim. Ora, Nestor, por que facultativa? Porque se a ação civil estiver devidamente instruída, trazendo no juiz cível, na zona de conforto, o seu convencimento, por que não julgar? Julgue! E não aguarde uma demanda penal perene, cansada, que se arrasta muitas vezes. Até porque, ora, a ideia de razoável duração do processo deve permear o processo penal e também o processo civil. Então entendo que a suspensão da demanda cível, aguardando-se a resolução penal, seria meramente facultativa. É um entendimento preponderante. Agora, o tópico de maior importância no tema ação civil ex delito. Aquele que eu digo assim, esse assunto cai no concurso, você está obrigado a dominar. Que tópico é esse, Nestor? Ora, nós temos reflexos da sentença penal na esfera civil. Sim, a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar. Beleza. Mas e a sentença absolutória? Será que ela impede peremptoriamente a indenização? Cuidado. Por quê? Esta incidência, este reflexo de uma sentença penal absolutória na esfera civil, depende do fundamento da absolvição. Então, o que é que eu procurei fazer? Na página 347, eu coloco esse tópico que eu estou elegendo hoje como mais importante e tenha certeza, cai em todos os concursos onde cobram ação civil ex delito. Sentença absolutória e subordinação temática. Vale dizer, eu aponto todos os fundamentos que justificam uma decisão absolutória. Todos. E mostro aqueles que impedem a ação civil ex delito e aqueles que não impedem. Os dois argumentos principais que obstam a ação civil ex delito, vê se você concorda. Quando o juiz criminal absolve o réu pela certeza da inexistência do fato, então se o juiz criminal reconhecer categoricamente que o fato não aconteceu, não existe dano. Por consequência, não cabe ação civil ex delito. E o segundo argumento de maior destaque, os dois mais importantes, certeza da negativa de autoria. Se o réu é absolvido pela convicção plena da negativa de autoria, não há obstáculo, melhor, há obstáculo peremptório ao patrocínio de uma ação civil ex delito. Percebeu? Só que eu trago todas as hipóteses, mostrando as que obstam e as que não obstam. Eu trabalho com as excludentes de ilicitude, eu trabalho com o erro, eu trabalho com as excludentes de culpabilidade, eu trabalho com extinção de punibilidade, eu trabalho com arquivamento do inquérito e mostro em cada hipótese se cabe ou não a ação civil ex delito. É isso que o concurso cobra, essa subordinação temática da sentença absolutória, servindo ou não de obstáculo para o ajuizamento de uma ação civil. Tenha certeza, é isso que o seu examinador vai cobrar. Beleza? Tudo bem. Agora, eu avanço, eu saio da nossa ação civil ex delito
e vou ingressar no capítulo 8º, que é o capítulo de jurisdição. Ora, só para você descansar, por favor, respire um pouco agora. Eu tenho refletido muito durante essa pandemia. Aliás, eu cheguei à conclusão que se eu não tivesse desmarcado todas as minhas viagens, eu acho que eu não daria conta esse ano da quantidade de compromissos que eu assumi. Então, o aspecto da pandemia até me fez pensar a condução do meu dia a dia. E essas lives também têm me feito refletir muito, porque em algum momento, na condição de docente, você precisa abandonar um pouco essa pretensão, até arrogante, professoral, para se colocar no lugar do outro. Então, hoje eu parei para ler com calma os capítulos que eu estou abordando na live para destacar os tópicos que, como estudante, me despertam a atenção. Isso é essencial, né? O olhar do estudante é tão importante quanto o olhar do professor. E falando de jurisdição, especificamente da jurisdição, alguns bypassam a jurisdição. Porque a palavra jurisdição, ela vem de jurisdictio, é a ação de dizer o direito, sim. Mas eu preciso conceituar a jurisdição calçado na Constituição Federal. A jurisdição, vê se você concorda, é um poder-dever. Um poder-dever positivado na Constituição e entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto e para que se resolva a demanda penal. Então, eis a ideia. Ora, eu não falo no direito processual penal, não é adequado falar em lide. Ora, não temos aqui conflito de interesses. Nós temos confluência. Por que confluência? Porque o Ministério Público não é colecionador de condenação. Ministério Público e Defesa, em tese, querem a mesma coisa. Querem o quê? Ora, um provimento jurisdicional justo num prazo razoável. Se a acusação e defesa querem a mesma coisa, não há conflito de interesses qualificado por pretensão resistida. Não há lide, há confluência. Então eu não tenho lide, eu tenho demanda. Ou como quer o professor Fábio Roque, eu tenho uma crise penal a ser resolvida. Então, dentro dessa realidade, a jurisdição serve para isso, para pacificar o conflito. Ora, a ideia é que eu pretendo resolver uma crise. Só que dentro da jurisdição, e aí é o que mais me interessa hoje, eu colaciono todos os princípios e todas as características da jurisdição. Nas minhas aulas de resolução de questão, para os cursos que eu dou aula, enfim, ora, eu via como as características da jurisdição são cobradas e como os princípios também são cobrados. Mas de todos os princípios inerentes à jurisdição, eu vou destacar nessa live aquele que é o top 1 de cobrança. E está na página 371 do livro. É aquela coisa que você coloca no braço, ó, vai tatuar aqui dizendo, meu Deus, isso é verdadeiramente importante. Que princípio é esse, Nestor? Princípio da correlação. Ora, mas calma, porque a definição é extremamente sóbria, sensata. Qual é a ideia de correlação? Como o juiz vê se esse argumento é simples, não pode julgar ultra, extra ou citra petita, é sinal que a sentença condenatória tem que estar correlata ao teor da inicial acusatória. A sentença condenatória é um espelho da inicial acusatória, da petição inicial. Eis a ideia da correlação, sinergia entre a sentença e aquilo que foi trazido na demanda pelo órgão acusador. Beleza, só que o Código de Processo Penal apresenta ferramentas para que os limites da demanda sejam respeitados. E nós temos duas ferramentas que caem, posso aqui, doutor, fazer algo peremptório, que caem em 100% das provas da magistratura. 100%. Nos demais concursos, tem uma incidência absurda. Ora, que institutos são esses que vão dar vida ao princípio da correlação? Veja, eu vou anotar com cuidado. O Instituto da Emendatio Libelli, Emendatio com T de tragédia, porque em latim T de tragédia tem som de C de casa, e Libelli com 2 L's. Emendatio Libelli está onde, Nestor? Artigo 383 do CPP, artigo 383 do CPP, anota isso, post-it para a página 371.
E além da emendatio libelli, nós temos um segundo instituto que eu também destaco, mutatio libelli. E a mutatio libelli está no artigo 384 do Código de Processo Penal. 384. Se tem aqui uma pretensão de selecionar aquilo que é vital dos 811 artigos do Código, se eu fosse selecionar os 10 mais importantes, o 383 e o 384 seriam lembrados. Qual é a ideia da emendatio libelli? Pensa comigo. Imagine que o promotor oferece uma denúncia. Eu quero agora que você descanse, mas por favor, na live, ora, tenha atenção e uma certa tranquilidade para que ela possa fluir. Imagine que o promotor narra na denúncia o seguinte: José subtraiu de João um relógio sem violência ou grave ameaça. Diante do exposto, o denuncio pelo crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Leia. Ele narra uma subtração com emprego de violência. Ele narrou um roubo, mas enquadrou no tipo penal de furto. Enquadrou no artigo errado. Quando essa denúncia é oferecida ao juiz, quem vai ser esse juiz? O juiz das garantias? A pergunta seria, no momento de receber a denúncia, será que o juiz pode dizer assim, recebo a denúncia, não pelo artigo 155 do Código Penal que trata do furto, mas sim pelo artigo 157 que trata do roubo, que foi o crime narrado na inicial? Será que o juiz, ao receber a denúncia, ele pode formular uma correção quanto ao tipo penal? Ouça, você que está aí na sua casa deve estar dizendo assim, claro que pode, Nestor. O juiz pode fazer isso. Não pode não. Por que não pode? Porque no momento da deflagração da demanda, quem tem poder para promover a tipificação é o titular da ação. Nestor, e o que é que o juiz vai fazer? Vai rejeitar a denúncia? Não. Ele vai receber a denúncia com a tipificação errada. Mas por quê? Esse processo não é nulo? Não. E por que não é nulo? Porque o réu se defende dos fatos. O que interessa é a narrativa fática. Se os fatos estiverem narrados de forma correta, é o que me interessa. Então o juiz recebe a denúncia com o artigo de lei errado. É isso. O processo começa e durante a instrução, leia, durante a produção de provas, fica cabalmente demonstrado que os fatos narrados ocorreram. Vale dizer que teve a subtração do objeto com emprego de violência. Ora, superada a instrução, são apresentadas alegações finais e o juiz vai proferir a sentença. Na sentença, ele vai condenar o réu pelos fatos. E na sentença, ele aplica o artigo de lei correto. E qual é o instituto que dá ao juiz o poder de, na sentença, de ofício, corrigir os equívocos de tipificação existentes na petição inicial? O instituto é o Instituto da Emendatio Libelli. Artigo 383 do CPP. É como se eu dissesse, ó. Agora, de maneira mais simples, mais direta, rasgada. Se tem na petição inicial equívoco de enquadramento em artigo de lei, esses equívocos são corrigidos na hora de proferir a sentença, sem nenhuma formalidade prévia. Por quê? Porque o que interessa é que os fatos estejam adequadamente narrados. E se eles ficarem provados durante o processo, na sentença o juiz julga o réu pelos fatos. E na sentença ele aplica o artigo correto. Então, nessa sentença, o juiz aplicaria o artigo 157 do Código Penal. Aí alguns perguntariam, mas Nestor, o crime de roubo, o artigo 157 do Código Penal, tem pena de 4 a 10. Já o artigo 155, que trabalha com furto, tem pena de 1 a 4. Ora, para o réu é muito mais grave. Aí diz a doutrina, não tem gravidade. Porque o réu se defende dos fatos. E desde o início, o que o Ministério Público narrou foi um roubo. Percebeu? Essa é a ideia da emendatio libelli. A emendácia é tão importante que cabe em crime de ação pública e cabe em crime de ação privada. Emendácia é tão importante que cabe até mesmo na fase recursal. Percebeu?
Agora, e o que é mutatio libelli do artigo 384? Mutatio vem de mudança. Então imagine o seguinte, o promotor narra na denúncia uma subtração sem violência ou grave ameaça. Agora estou convicto do meu exemplo. Subtrair o relógio sem violência ou grave ameaça. Diante do exposto, denuncio pelo artigo 155 do Código Penal. Denuncio pelo furto. Vale dizer, a petição é perfeita. Narra um furto. Aponta o artigo de lei correto. Aplaudível. Tudo dentro da conjuntura formal. Ótimo. O juiz recebeu a denúncia, o processo começou, mas no transcorrer do processo vem uma testemunha e diz assim, peraí, juiz, que história é essa de sem violência? Eu vi quando tudo aconteceu. Ora, o autor do crime socou a vítima, derrubou no chão, tomou o relógio e saiu correndo. E o depoimento da testemunha é corroborado por filmagem do local. Ora, doutor, a instrução revela que os fatos verdadeiramente ocorridos são diferentes daqueles que foram narrados na inicial. A narrativa fática não está consentânea com a realidade, porque a realidade é distinta, tem mudança. E agora, o que fazer? O Ministério Público terá que aditar a denúncia, trazendo essa nova realidade fática. No aditamento, ele poderá rolar até 3 testemunhas. Não precisa anotar isso, está no 384. Poderá rolar até 3 testemunhas para que falem sobre essa nova realidade dos fatos. O juiz, então, ouve a defesa, que também vai se manifestar, podendo rolar até 3 testemunhas. E aí o juiz retoma a instrução. Retoma a instrução agora para discutir essa nova realidade fática. Veja, a subtração com violência. Ouve as testemunhas, interroga o réu, memoriais ou debates orais e sentença. Mutatio libelli vem de mudança. Mudança nos fatos. Por quê? Porque as provas revelam que os fatos verdadeiramente ocorridos são diferentes dos que foram narrados na inicial. Mutatio é mais pesada. Ela só cabe na ação pública ou na ação privada subsidiária. E não cabe mutatio, questão de concurso à torta e à direito, na fase recursal. Por que não cabe mutatio na fase recursal? Porque se eu trouxer uma nova realidade fática só em grau de recurso, tem supressão de instância. Percebeu? Bacana? Então, meus amigos, falar de jurisdição significa ter todo o cuidado com o princípio da correlação, mas dominar emendatio e mutatio libelli. Eu trabalho com emendatio a partir da página 371 e mutatio na página 372. Inclusive destacando na página 373 a súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, que aponta categoricamente que não cabe mutatio libelli na fase recursal para que não aconteça supressão de instância. Eu já perdi as contas de quantas vezes essa súmula 453 foi cobrada em concurso. Dezenas de vezes. Dezenas. Inclusive em prova oral. Isso aqui é clichê. Isso vai ser cobrado no seu concurso. Não tem como estudar jurisdição sem dominar o princípio da correlação, sem ter o traquejo quanto a emendatio e a mutatio libelli. Quem vai fazer concurso da magistratura, isso é vital, doutor. Não dá para ir sem isso. É o básico, é o mínimo, em que pese não serem assuntos simples. Agora, eu avanço, porque na nossa live eu chego agora na parte light. Na parte mais tranquila, mas nem por isso menos importante. Eu vou semear hoje aquilo que vai ser a extensão da minha próxima live com vocês. Veja, porque eu começo a falar da competência no capítulo 9. Ora, doutor, competência é a medida da jurisdição. Vale dizer, num país que mais parece um continente como o Brasil, não seria razoável que existisse um só órgão de jurisdição para resolver todos os conflitos? E também não é razoável que os milhares de órgãos jurisdicionais já criados, mais de 15 mil, pudessem julgar qualquer demanda. Então, para organizar a jurisdição, para compartimentalizá-la, foi criada a competência. A competência é vista do Alfredo Buzaide ao Frederico Marx
como a medida da jurisdição. Eu prefiro dizer, competência é a quantidade de poder conferido por lei a um juiz ou um tribunal, definindo a sua margem de atuação. Isso é competência. E o que é que eu faço no capítulo 9? Eu organizo a matéria. Por quê? A Ada Pellegrini, veja, doutor, eu tomei muita pancada também para poder perceber, ora, que alguns assuntos foram melhor organizados por determinados autores. A Ada Pellegrini, ela diz assim: para saber o juiz competente, nós precisamos ter resposta para 6 perguntas. E essas 6 perguntas são pautadas em 2 grandes critérios de definição da competência. Você tem, de um lado, é isso que eu faço no capítulo 9. Eu só sistematizo a matéria. É um dos menores capítulos de todo o curso, porque ele tem 4 páginas. Ora, o que eu fiz no capítulo 9? Eu mostro para você, primeiro, nós temos a competência funcional, a competência material é o primeiro grande critério, e a competência material está dividida em 3 elementos. Competência material em razão da matéria, competência material em razão do lugar e competência material em razão da pessoa. Calma. Ora, por quê? Isso merece, sem dúvida, um post-it. A competência material, ela está tripartida. É o que diz a página 388 do livro. Competência material em razão da matéria, competência material em razão do lugar e competência material em razão da pessoa. É assim que ela está, tripartida. E eu coloco isso aqui, na página 388. Vale dizer, para saber quem é o juiz competente, primeiro você pergunta quem é a justiça, depois você pergunta a justiça de que lugar, e depois você pergunta se o réu tem foro por prerrogativa de função. São os 3 elementos integrantes da chamada competência material. E o outro macro critério, esse outro critério é aquele critério que quando cobram, muita gente se arrebenta, porque esquece de estudar. A maioria, pode anotar isso, das pessoas que vão competir com você por uma vaga, vão estudar competência material. Porque isso aqui é o filé mignon. Mas como ninguém quer estudar o chupa-molho, como ninguém quer analisar a parte marginal, quando ela cai, o cara se arrebenta e quem acerta fica no número de vagas. Por quê? Onde é que está a parte marginal? Está lá na página 389, a competência funcional. Esse elemento eu olho com cuidado. Por quê? Porque tudo que pode me machucar, doutor, tem que ter atenção redobrada. Tudo! Absolutamente tudo. Você tem competência funcional pelo objeto do juízo, competência funcional pelas fases do processo e competência funcional pelos graus de jurisdição. São os 3 elementos importantes. Então, quando eu falo em competência funcional, mais um post-it que eu colocaria. Competência funcional pelo objeto do juízo. Eu já vi prova de concurso assim. Fale sobre a competência funcional pelo objeto de juízo no júri. Aí a pessoa lê a questão e diz: eu não sei nem para onde vai. Não sei nem como diferenciar esta bendita questão. É aquela questão que você decola. E o cara que foi preparado, pau, porrada. Por quê? Ora, doutor, é aquele elemento diferencial. Além do objeto do juízo, eu tenho competência funcional pelas fases do processo e tenho competência funcional pelos graus de jurisdição. Beleza? Cola esse post-it na página 389. Risca, destaca, se apropria do livro, porque é isso aqui que vão cobrar. Competência material, obrigação de acertar 100%. Competência funcional, se acertar as questões, doutor, tá começando a ficar na ponta, tá começando a ficar lá em cima na pirâmide. Esse é o elemento que mais me preocupa. E é exatamente a partir dessa referência que nós vamos organizar as nossas próximas lives. Na minha próxima live, eu já começo com competência material. Vou estudar com você quem é a justiça competente, justiça comum, estadual ou federal, justiça especializada, eleitoral ou militar. Vou mostrar
o que aconteceu com a Lava Jato, decisão do Pleno do Supremo, atingindo em cheio a Operação Lava Jato, igual um rolo compressor. Ora, isso ficou esvaziado por causa do Covid, mas teremos muita coisa importante de jurisprudência. Depois falar de competência territorial, a mais cobrada, inclusive nos concursos da polícia. Depois falar de foro por prerrogativa de função. Não tem um concurso nesse Brasil que não cobre foro por prerrogativa de função. Depois trabalhar com os critérios de competência funcional. E por fim, a parte complementar da competência. Leia tudo: conexão, continência, foro prevalente, separação de processos e perpetuação da jurisdição. Alguns dizem que a física nuclear do direito processual penal. Particularmente, eu adoro o tema competência, porque eu sei que esse tipo de assunto, quando a gente consegue contribuir com você, é aquele item que você diz: porra, Nestor, ora, passei no meu concurso, me lembrei, esse assunto foi um divisor de águas. Isso é, na minha percepção, vital. Isso me marca muito, porque, particularmente, também aconteceu comigo em algum momento. Beleza? Então é isso. E eu, obviamente, me despeço de vocês. Essa live fica salva aqui no Stories. A editora pede para avisar que hoje, mais uma vez, agora, acabou a live, até às 23 horas, desconto no custo de processo penal, o desconto substancial, entrega para todo o Brasil e com o cupom Nestor 2020. Então, dentro da referência Nestor 2020, lá no site da editora, até às 23 horas. Aguardo vocês na semana que vem com a nossa próxima live. Agradeço imensamente a atenção, a devoção, o carinho e a paciência. Até a próxima. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até mais.